Olá! Olá, olá a todos. O Fábio agora não tem microfone, ainda há altura para falar. Está com o meu. Bem-vindos a esta edição especial do Chicano Motores. Hoje temos dois convidados muito especiais, para nós são convidados mesmo muito especiais. Duas pessoas que conhecemos graças às corridas e ainda bem. Falamos de Francisco Vieira Brito, vou deixar os títulos de parte, acho que toda a gente vai concordar, e o Eduardo Santelmo, que além de tudo são grandes fãs de corridas, grandes fãs do circuito, e é com muito gosto que os recebemos aqui hoje. Muito obrigado. Obrigado. E hoje também temos a gravação, não nos esquecemos disso. Sim, hoje pela primeira vez quase todos vamos aparecer aqui. Só aparece quem interessa. O mais importante. O mais importante. Menos seja a eu careca do Pedro que está e ali. os convidados. É o que importa. Hoje o que vamos ter aqui é uma conversa muito leve, vamos falar de corridas, como fazemos habitualmente. A única diferença é que vai ser gravado e as pessoas vão poder repetir as vezes que quiserem. De resto é igual. Já podem. Agora, sabes que normalmente já podem, porque é gravado na mesma. Mas já podem. No nosso caso nós vamos falar em privado e tem funcionado bem. Hoje vamos tentar fazer também da mesma forma e gostaria de começar já pelo princípio, que é como é que vem esta paixão das corridas. Vocês têm uma ligação muito forte às corridas. Eduardo, no teu caso, de onde é que vem isto? Antes de mais, boa noite a todos. Esta paixão, como também já disse aqui uma vez, vem de família. Acho que já é algo genético. Não quer dizer que seja da parte de um familiar meu, que é o meu avô, que fez parte da comissão permanente, mas sim da parte do meu pai, que sempre foi um fã de automóveis e pronto, e como vila-realense são apaixonado como os outros. E acho que vamos desenvolvendo daqui mais para a frente. Sim, tudo isto, mas é um prazer enorme de fazer parte da organização, graças ao Francisco, que nos convidou para entrarmos naquele grupo extraordinário que organiza estas corridas. Sim. A tua ligação familiar às corridas é muito forte, como tu disseste, o teu avô faz parte da comissão da... Sim, fez parte. Pronto, afinal não era só o maluquinho, também havia outros que deram tudo para que houvesse corridas em Vila Real. Fizeram os impossíveis, largaram grande parte da vida pessoal e familiar para se dedicar a este evento, que nos outros tempos, estou a falar dos anos 60, finais, início dos anos 70, não é como é hoje a cidade. Isto era quase impensável haver aquelas corridas aqui. Ainda hoje, que é interessante, estive a organizar uma série de cartazes e de facto esses cartazes são fantásticos dessas épocas e é extraordinário ver. Não vi, não é? Mas era isso que eu gostava de ter visto, sentido algo nessa época, porque de facto para mim aquilo foi completamente fora de escala, não é? Mas diz-me uma coisa, a tua vontade de ajudar e participar deve-se aos teus laços familiares ou é mesmo uma paixão tua? Não, é claro que isso foi incutido, mas até a minha profissão foi bem incutida e também já sou a terceira geração de arquitetos. Mas não, claro, isto foi nascendo, foi sendo promovido e eu claro que agora já estou dentro disto e sou claramente apaixonado e farei sempre tudo o que estiver ao meu alcance. Sim. Para que isto aconteça. Sim. E que volte a acontecer sempre. E nós aqui nesta mesa somos testemunha de toda a tua dedicação e todo o teu trabalho e desde já ficam já os parabéns por tudo aquilo que tens feito até agora. Passava para o Francisco, que é provavelmente o grande causador de estarmos aqui todos juntos hoje. Porque claramente porque foi ele que te convidou a ti, Eduardo, foi ele também que nos convidou a nós como Chicano. Lembro-me perfeitamente do dia 18 de janeiro em que recebo uma mensagem de um senhor Francisco Vieira Brito que queria falar comigo e passado tantos anos, 4 ou 5, já não estou... Sim, também não sou... Provavelmente 5 anos. Estamos aqui, é um gosto tremendo tê-lo aqui connosco, Francisco, e começava com a mesma pergunta. Como é que a paixão das corridas surge e como é que a paixão por Vila Real surge? Boa noite a todos, muito obrigado pelo convite.
tenho muito gosto de estar aqui por tudo o que isso representa, tudo. A paixão surge antes de Vila Real, provavelmente porque tenho um primo afastado e também por afinidade, isto pode parecer uma coisa complicada, que talvez tenha sido o maior responsável por eu gostar de automóveis. Ele, na altura, ele talvez tenha sido um dos maiores navegadores portugueses, ainda que muita gente atualmente é capaz de não se lembrar dele, mas se falarmos com as pessoas da minha geração que assistiram a rallies em Portugal, lembrar-se-ão seguramente de um piloto chamado António Rodrigues, que fez um brilharete brutal num rally de Portugal dos anos 80, já não me recordo qual o ano, e a seu lado levava um navegador chamado José Cotter. O José Cotter, eu conheço, o Dr. José Cotter, que agora é médico e está um bocado afastado dos automóveis, ainda que eu acho que ele continua a gostar muito. Era uma pessoa extraordinária e foi-me mostrando o outro lado das corridas e fazendo aumentar o meu gosto pelas corridas. Eu, na altura, morava no Porto, ele morava em Guimarães, eu ia muitas vezes a Guimarães por questões familiares e comecei a acompanhá-lo às provas. Lembro-me que a primeira vez que vi uma prova de automóveis foi em Vila do Conde, porque eu passava férias na Póvoa e eu via os carros lá ao fundo, e então tanto aborrecia o meu pai, eu devia ter 12 anos ou à volta disso, então ele lá condescendeu a levar-me a ver uns treinos ao fim do dia à Vila do Conde, adorei. E no ano seguinte estava lá com o Zé Cotter, estávamos sentados no muro do que são agora os cortes de ténis à saída dos Esses do Jardim, e foi extraordinário. Aproveitei para começar a tirar as minhas primeiras fotos, que agora circulam aí na net, não me perguntem porquê, com uma Kodak Instamatic, que era uma máquina que tinha um rolo tipo cassete. Bom, não vamos entrar muito em pormenores, senão só saímos daqui depois das corridas deste ano. Entretanto, tinha que ir alimentando a paixão, fazia-o acompanhando as provas ao vivo, aquelas que eu podia. Lembro-me que as minhas primeiras provas foram, para além de Vila do Conde, a Rampa da Falpierra, a Rampa da Penha, alguns rallies ali à volta. Depois o Zé Cotter, começou-se a envolver mais como navegador de pilotos iniciados, e andou ali em Guimarães, e naquela zona eram as pessoas que eu conhecia melhor, havia muita gente a guiar bem, e ainda há. A família Rodrigues é um bom exemplo disso, e outros que por várias razões depois não continuaram. E eu todos os fins de semana ouvia os relatos, principalmente dos rallies dos iniciados, e depois, entretanto, o António Rodrigues iniciou-se num determinado ano e passou com o Zé para o Nacional, e aquilo foi uma coisa inacreditável. E portanto eu ia cada vez estando mais embrenhado nas provas, e as vivendo pelos dois lados, o lado de fora, que era o que eu estava habituado, e também pelo lado de dentro. E há histórias incríveis. Entretanto, como começo a comprar revistas, comecei a tomar consciência de carros, sim, naturalmente, porque a minha querida avó materna começou-me a dar uma semanada, e então eu comecei a comprar o Automundo, que era a revista da altura que me pareceu assim com mais qualidade. O Autosport começou a sair depois. Aliás, eu lembro-me de receber o número 0 do Autosport, como toda a gente da minha idade, na bancada do Circuito Vila do Conde, foi distribuído gratuitamente o número 0. Antes comprava o Automundo e comecei a perceber que, apesar de naquele ano não se disputar o Circuito Vila Real, sempre que possível, e vinha a propósito, mostravam fotos do que eram ou foram ou teriam sido até aí as coisas de Vila Real. E então, essa é que é a grande paixão, e que eu só vim a perceber depois. E normalmente as paixões a gente desenvolve-as depois de conhecer aquilo porque se apaixona. Mas eu apaixonei-me por Vila Real, percebi isso mesmo antes de conhecer Vila Real. Quando as corridas regressaram em 79, consegui convencer o meu pai a vir, viemos nós e mais uma série de gente do Porto, inclusivamente há uns amigos meus que vêm de mobilete pela estrada antiga, que se demorava 3 horas e tal a correr bem, eles vieram de mobilete, os dois em cima de uma mobilete. Mobilete é uma bicicleta, uma motorizada de gás.
E claro, chegaram aqui, fomos todos para o parque de campismo e eles tiveram que desmontar a moto toda para depois garantir que podiam voltar para o Porto. A primeira impressão, eu não sei se me estou a alongar muito, se estiverem, cortem, que a primeira impressão que eu tenho a Vila Real é que fiquei, como se diz ali no Minho, varado a olhar para isto tudo, porque isto não era nada daquilo que eu pensava que poderia ser, era muito melhor. Era um circuito que subia e descia, que tinha zonas estreitas, zonas largas, zonas rápidas e zonas mais lentas, pontes, passagens de nível, enfim, é aquilo que a gente acha que é um circuito. Estava habituado a Vila do Conde, adoro Vila do Conde, tenho muita pena que não se realize, mas Vila do Conde é um circuito muito simples, plano, com curvas mais lentas, outras mais rápidas, mas menos interessante. Vila Real eu até me interroguei quando passei a primeira vez ali na zona da antiga passagem de nível, junto à estação, como é que é possível os carros passarem aqui? E pronto, foi uma festa, vim em 79 e vim nos anos seguintes, entretanto em 81 venho para cá estudar e juntei o útil ao agradável e consegui desenvolver a paixão das corridas e as outras paixões todas que me ligam a esta terra. A decisão de vir para Vila Real foi por causa das corridas ou pesaram outros fatores? Quando eu escolhi o curso que queria seguir, eu, influenciado por um primo meu que era mais velho, entendia que dentro da área que eu queria seguir eu devia ir para a veterinária. E lembro-me, não é estar-me a gabar do que quer que seja, nem deixar de gabar, não entrei por umas décimas em Lisboa e a segunda opção tinha sido Vila Real. E lembro perfeitamente de ter pensado, não há problema nenhum porque eu vou ver as corridas. E foi perfeitamente pacífico e ainda bem que assim foi, porque tudo aquilo de que eu verdadeiramente gosto desde então está cá e nasceu cá e eu gostava de repetir, já disse isto várias vezes, eu gosto de Vila Real porque as pessoas de Vila Real me fizeram gostar de Vila Real, porque se eventualmente as pessoas fossem indiferentes eu dificilmente gostaria, mas eu desde que aqui estou do primeiro dia que me sinto completamente em casa, como se tivesse nascido cá, como se conhecesse isto, as pessoas e a terra desde sempre, e nota-se, quer dizer, eu falo por exemplo do Eduardo, a relação que eu tenho com o Eduardo é uma coisa extraordinária. Quando cá cheguei, e o Eduardo vai-me perdoar esta franqueza, o Eduardo pertence a uma família ilustre de Vila Real, e eu quando cá cheguei era um reles estudante que às vezes nem dinheiro tinha para comer, verdade, digo eu. E portanto olhava para a casa dos avós do Eduardo e dizia, ali moram os Teixeirinhas, como era, nunca na vida me passou pela cabeça que sequer iria algum dia cumprimentar algum deles, mas dou-me com eles como dou com toda a gente da cidade de uma forma extraordinária, não há aqui qualquer tipo de comportamentos mais porem-se em bicos de pés, nada disso. Impecável. O Eduardo e toda a sua família e toda a gente que temos agora na associação trabalha em prol da associação e as pessoas que eu conheço do clube, que também são muito responsáveis pela minha paixão pelas corridas, e toda a gente de Vila Real, todos nos unimos de uma forma extraordinária para este bem que eu acho que é o interesse maior da cidade e do concelho, que são as corridas. Ainda continuo a achar isso, ainda que eventualmente há sempre pessoas que não acham e têm toda a razão, mas no fundo Vila Real distingue-se por isto. Não temos que ser totalmente francos. Há boa gente em todo lado, há boa comida em todo lado, há boas paisagens em todo lado e casas bonitas e tal. Corridas em Portugal com a tradição das nossas, só há estas. Uhum. Acha que esse é o verdadeiro trunfo de ainda se Eu acho que pode realizar? ser e deve continuar a ser um dos trunfos. O circuito já passou por várias metamorfoses e isto, o modo de ser organizado agora, não quer dizer que necessariamente, se continuar a haver corridas daqui por alguns anos, que podem ser poucos, este modelo funcione. Mas uma das coisas que era uma preocupação dos vilarrealenses, e é normalmente uma preocupação quando há circuitos de cidade, é dizer isto é
um modelo que está condenado, porque incomoda-se as pessoas, porque é caro de montar, porque, enfim, por uma série de pontos contrários à realização de um circuito urbano. E as pessoas têm sempre tendência a pensar na solução mais fácil. Vamos fazer um autódromo, vamos fazer uma pista permanente, vamos ter um sítio para... Há vários exemplos em que isso foi feito, não só cá como noutros sítios, e se calhar o resultado não é o melhor. Eu estou lembrado de numa cidade espanhola que tinha tradições de corridas urbanas como nós, chamada Alcañiz, que entretanto construíram um autódromo que acho que é do melhor que há, que me parece que é pouco utilizado principalmente pelo público, é pouco visitado e as corridas perderam muita emoção por causa disso. Eu estou convencido, posso estar totalmente errado, que se tivéssemos feito uma pista permanente aqui, seria um bocadinho como acontece noutros lados. Não quero estar a nomear em que as pessoas vão menos, a emoção é menor. Nós aqui, vejam por exemplo o que se passa em Braga, sem ofender ninguém. Eu vou a Braga sempre que posso ver corridas ao Vasco Sameiro e à Rampa da Falperra. É incomparável. Não, por muita gente que haja no Vasco Sameiro, nunca se tem aquele ambiente da Rampa da Falperra. É no mesmo sítio. Vamos ver Lisboa. Eu adoro o Autódromo Estoril. O Autódromo Estoril, se o evento for bem promovido, enche. Não tenhamos dúvida. Já lá estive muitas vezes com aquilo cheio. Mas são raras as vezes não está. Se fôssemos ver a Rampa da Pena ou um troço do Rally de Portugal na mesma zona, não havia sítio para estarmos. E no Estoril não está ninguém. Já estive naquela prova do Europeu Turismo em que o Tiago Monteiro ganha no Estoril, estava alguma gente, mas no intervalo fui ao Cascais Shopping, que era ao lado, que estava pejado de gente a verem um carro da UTCC que lá estava exposto. E não E foram eu dizia, os carros estão aqui a 100 metros ao lado a correr, porque é que não vão lá ver? E por isso acho que manter-se o circuito urbano, enquanto for possível, é excelente. E dou os parabéns a quem contribui para isso. E nesta altura, quem contribui maioritariamente para isso é o Sr. Presidente da Câmara, o Engenheiro Rui Santos, a quem eu felicito mais uma vez. Sim. Eduardo, passando um bocado a conversa para ti, as primeiras recordações que tens do circuito devem ser... Quando consegues lembrar? Consigo. Isto deve ser... Eu nasci em 87, por isso o que me lembro deve ser de 90, 91, deve ser 91. Lembro-me dos domingos que íamos sempre almoçar à casa dos meus avós e estava a acontecer aquilo tudo, só que nós estávamos dentro do nosso reino, éramos crianças a brincar e lá íamos ver, mas depois íamos à nossa vida, mas era esse contacto. Também dentro da família, principalmente do meu avô, que o meu avô ainda estava bem nessa altura, já era um bocado crítico ao que acontecia nas corridas e até um bocado desiludido. Eu percebo, porque ele viveu aquilo numa fase de ouro. Que era claramente de ouro, mas, ou seja, o nosso contacto não foi assim muito grande, mas eu, como já disse de outras vezes, eu faço parte da geração que não viu corridas de Vila Real e da geração que tudo acabou em Portugal, como disse da outra vez. Acabou o Rally de Portugal, acabou a Fórmula 1, tudo acabou. E é engraçado se manter esta paixão. Claro que isto tem a ver com Vila Real. Todos os meus amigos têm esta paixão pelas corridas, não sou só eu, e todos eles têm. Agora, têm como apoiantes e como espectadores das corridas. Eu também tenho, e muito, infelizmente estes últimos anos não tenho podido acompanhar muito bem o que se tem passado, mas pronto, mas estou noutro papel que também me interessa, por estar a fazer parte disto. Relativamente ao que estavam a perguntar há bocado ao Francisco sobre o circuito de Vila Real, apesar disto ser um novo traçado, se não me engano, 50%, mais de 50% é o antigo circuito. Sim. O antigo circuito vem desde a primeira edição, que é uma coisa que não acontece quase em lado nenhum. Se calhar o Mónaco, provavelmente, sim. E há assim mais alguns que isso acontece.
mas de facto é uma paixão enorme. Esta cidade se desdobrar para isto acontecer, por causa de todos os problemas financeiros que possa ter e que isto implica, mas o que eu vejo é toda a boa vontade de toda a gente e, acima de tudo, claramente paixão. Paixão, e isto faz parte do Vilarrealense. Voltando à parte do 50º. da 50ª edição, o Francisco é um dos responsáveis por termos as corridas de volta, assim como com o Eduardo, mas... E do pessoal comer os bolinhos na sala de imprensa. Sim, Essa é a parte principal. Eu tenho uma responsabilidade acrescida nisso e eu depois explico. Vão ser gelados. Não, estamos a falar de covilhetes. Ok. Agora tenho outro tipo de responsabilidade, não é para aqui chamar. Não pois é. Mas estou no ano de mostrar o que valho em termos de defesa do covilhete. Aliás, posso pegar nessa deixa e provavelmente ia-me perguntar o que é vivenciar o 50º. Isso imaginava há uns anos atrás, quando chegou a Vila Real? Eu não imaginava nada, só que nós tendencialmente devemos crescer e devemos maturar, não é só ficar com mais idade no bilhete de identidade. Nunca pensei de facto ter este envolvimento. Corroboro com o Eduardo diz, o que gostava era de estar do lado de fora, a ver as corridas e anonimamente no meio das pessoas para andar à vontade. Ficava, a partir de certa altura, ficaria necessariamente com a mágoa de pensar, sem falsas modéstias, que se estivesse do lado onde estamos agora, eventualmente podemos fazer mais qualquer coisa. E sem atribuir mérito a ninguém em particular, mas a todos em geral, mesmo àqueles que só assistem, mas com o seu entusiasmo contribuem para que o circuito se realize, e à população que condescende que nós façamos isto, mesmo com prejuízo de muitos. Havia pormenores, eu já lá vou ao cinquentenário, à 50ª edição, o cinquentenário já passou há muito, havia pormenores que sistematicamente apareciam relatados por quem vem de fora cobrir o evento, que são jornalistas, e que a grande maioria de fora apontavam, e com razão, e essas coisas menos boas parece-me que não só foram ultrapassadas, e há várias, como inclusivamente muitas delas nós passamos a ser uma referência. Há bocado falamos do pódio, atrás do pódio está a sala de imprensa, e há outros aspectos que não nos passam tão diretamente, não são da nossa responsabilidade, porque nós, apesar de fazermos tudo um pouco, temos isto mais ou menos compartimentado. O cuidado com o cartaz, o modo como o livro das corridas é feito e as coisas são ditas. Eu já vi isto, erros, até a nós nos acontecem, ainda o ano passado nos aconteceu, e o Fábio sabe bem disso porque me ajuda, mas o ano passado tivemos lá uma gafe, mas há programas em que eu até vejo folhas viradas ao contrário, eram outros tempos, cartazes feitos com menos cuidado. O troféu, está aqui um dos responsáveis do troféu, que é agora uma também das marcas fortes do circuito. Pronto, que já foi e que nós também queríamos que continuasse a ser. Ainda hoje alguém da ANPAC me telefonou e disse, o vosso troféu é espetacular, é lindíssimo, ainda por cima está ligado ao bairro de Bisalhães, é um produto local. Portanto, todos estes pequenos aspectos que podem não ter importância nenhuma contribuem para o conjunto ser harmonioso, e eu fico contente quando se chega ao fim de mais um circuito. O principal é não haver acidentes graves, ou que os haja que sejam bem resolvidos como no ano passado. Exatamente. Parabéns a toda a gente que contribuiu para aquilo. Imagino o stress que terá sido na sala de segurança, e todos os comissários e a direção de prova e tudo isso. Mas, primeiro, é não haver acidentes, e depois é não falarem naquilo que a gente fez. E isso é, sem dúvida, a maior prenda que nos podem dar. Não falarem nem no que a gente fez, nem em nós. Isto é como aos jogos, há bocado falaram dessa coisa que chamam futebol, não falarem no árbitro.
o estar consciente de estarmos a comemorar a edição número 50. É evidente que estamos, mas nós andamos anestesiados há uma série de anos. Eu não vos minto, podem dizer, epá, não te organizas e tal, cada um tem a vida que tem, mas eu não vos minto se disser que eu ainda não vi, desde a primeira edição de 2014, ainda não vi o resumo completo das corridas, ainda não vi os onboards que queria ver, ainda não organizei as fotografias que lá em casa se tiraram. Percebem? Portanto, isto só vai ser sedimentado, vivenciado na plenitude, tá? Quando nós já estivemos com as pantofinhas à frente da lareira e a dizer, lembra-te naquele ano, tá? E depois aí começamos a digerir as histórias. Tudo isto se passa a um ritmo incrível. Nós temos também a felicidade de estar um bocadinho por dentro e nós sabemos que há histórias mirabolantes que acontecem. Fantástico. E nós não sabemos da missa metade. É verdade, mas as pessoas raramente têm a noção de que tudo isto que acontece é um equilíbrio muito precário entre a vontade das pessoas e às vezes a falta de meios, e a falta de meios é compensada pela grande vontade. E nós conhecemos e vivemos também algumas histórias em que foram resolvidas situações que para a maior parte das pessoas seria, pronto, isto acabou. E chegamos ao fim da semana, ao fim das corridas, tudo correu às mil Ainda o ano passado tivemos numa quinta-feira um vendaval tremendo, arrebentou uma conduta de água e estava quase o fim de semana todo perdido. Entretanto, foi um dos melhores fins de semana dos últimos anos, com um acidente espetacular que felizmente correu bem e que correu o mundo. Sim. É isso que acontece. São essas histórias que se calhar o Francisco estava a falar, que depois iremos recordar no futuro, e se calhar se ainda nos lembrarmos, se não sofremos nenhuma doença eu acho que não nos permite esse processo narrativo. E alguma história que vocês recordem com particular carinho e que daquelas que possam contar, porque há algumas que só daqui por uns anos é que podem contar. Eduardo, tens alguma? Ou pelo menos na rádio, que às vezes não podem contar. Tens alguma que te lembres que seja assim mais marcante? Mas como fazendo parte da organização? Sim, já como espectador. Tens muitas também. Eu também gostava, como espectador. Como espectador tenho algumas engraçadas. Eu e o meu grupo de amigos encontrávamos sempre na curva do Cipreste para ver as corridas. Isso, desde sempre. Desculpa interromper, por algum motivo especial? Porque é a casa dos avós da minha mulher. E de uns amigos nossos que também lá estão. E nós encontrávamos todos os amigos, porque lá de Mateus, o meu grupo de amigos, a grande parte de Mateus, faziam todos parte dos escoteiros, é tudo amigo, encontramos sempre lá. Até uma vez, se não me engano, podem-me corrigir, não sei se foi 2007 ou 2008, que estavam aqui a ver corridas, e dormi na sede de escoteiros, eu e mais 3 amigos, só para de manhã ouvirmos. Eu não queria acordar logo tão cedo, mas com aquele Marcos não houve hipótese. Não houve claramente hipótese. Mas pronto, relativamente à curva de Cipreste, se não me engano, 2014 ainda não tinha rails, ali tinha os muros à vista ainda, e tinha os rails a cobrir a rampa de acesso lá à casa. E nós, para começar, fizemos uma faixa de apoio ao Joaquim Jorge, foi aí que tudo começou, e colocámos-la nos rails, que hoje é impensável. O plástico preto pintado esse spray lá a balançar quando passavam os carros. E depois tínhamos umas placas com 2 Jotas simples que nós fizemos no computador de manhã, levamos para lá umas placas A1 e encostávamos ao rail e metíamos por cima dos carros. Era inacreditável. O polícia estava lá ao lado e deixávamos fazer aquilo tudo, nós a apoiar quando eles passavam, e essa corrida foi uma maluqueira. Correu tudo bem. E depois fomos a correr quando acabou a prova, fomos a correr por ali abaixo, pelo interior da pista, não fomos por dentro da pista, porque era possível, era claramente possível, e chegamos lá ao pódio. Nunca nos tinha visto lá nenhum. Joaquim Jorge veio ter connosco do pódio, saiu do pódio, veio, nós demos uma t-shirt, ele vestiu t-shirt, foi para o pódio, nós demos uma garrafa de champanhe que tínhamos connosco, que a marca não era
é oficial das corridas, ele só usou a nossa, foi uma confusão, nem sei como é que me chamaram para ajudar na organização no ano a seguir. Mas foi isto, são coisas pequeninas que vão marcando. Desde aí, ele tem sempre o logotipo dos Castadura no carro, no tablier, em todo o lado, que estes certos mecânicos dizem todas Castadura nas costas, em grande plano, e isto para nós é uma alegria. Era isso que eu gostava de poder continuar, era isso que eu achava que podia dar às corridas, e que é uma espécie de promoção diferente, mais animada, mais apaixonada. Agora não, também dou, mas não se vê. Exato. O que nós fazemos não se vê, mas vejo eu e veem as outras pessoas, principalmente como o Francisco estava a dizer, de fora, que ficam impressionados com o nosso trabalho e com a nossa vontade, nomeadamente nos pódios, que, como sabem, nós temos pódios intercalados. Aquilo é uma confusão porque temos de alterar os pódios de um momento para o outro, começam-me logo a ligar e mal me veem ao longe, descansam, vão-se sentar no sofá e está tudo resolvido e está tudo fantástico. Mas pronto, são estas historiazinhas assim que me fazem continuar aqui, e é isto que eu quero daqui a uns aninhos, voltar ao Cipreste E fazer. com o Joaquim Jorge ainda. De onde é que vem essa admiração do Joaquim Jorge? Para além de ele ser um excelente piloto, algum motivo específico? Isso tem a ver com os primos meus também, do Porto, que são de Vila Real, que também fazem a parte da família Teixeirinha, que sempre foram os apaixonados pelo score do Joaquim Jorge. E eu estava a estudar na universidade e ia com ele sempre para ver às sextas-feiras os treinos livres. Íamos sempre ver o Joaquim Jorge e ele era só dava espetáculo, e depois surgiu também um jogo de computador que havia o score dele, mesmo dele, para correr. E experimentávamos lá nos simuladores e era fantástico. E depois ele dava aquele espetáculo, sempre a bailar no circuito, que era isso que eu queria ver. E aquela imagem de marca que eu me lembro foi no primeiro ano do Boa Vista, se não me engano, que a prova de clássicos corriam os Lolas e do Barbô, e lembro perfeitamente na primeira volta a entrar na reta da Boa Vista, na Avenida da Boa Vista, e entrou o Joaquim Jorge com o patrocínio lá Nidor encostado ao Lola, e uma coisa, que é isto? Que é que se passa aqui? E a partir daí, Se não estou em erro, nesse ano o Joaquim Jorge deu uma volta de avanço a todos, menos ao Nogueira, que também corria com score. exatamente. Eu não me lembro bem como é que aquilo funcionava, porque ele correu numa prova só de clássicos sem esses Lolas, e depois corria com os Lolas. Só nos clássicos, sim. Nos clássicos, Sim. pronto, nem Era mesmo já campeonato, acho eu, o campeonato português de clássicos, não estou em erro. Eu lembro-me que ele nesse ano na Boa Vista deu uma volta de avanço a todos, menos ao segundo. E já o deixou E cá em Vila Real, numa das provas dos clássicos em que choveu a meio, foi essa ele de entrou- 2014, a Sim, segunda prova. foi em 2014, em que ele deu um festival ali na Araucária. Ele era o único que entrava e que, em cima da passadeira, propositadamente, gás e o carro, imagens fantásticas, e eu realmente aí percebi que o kit de unhas do senhor é muito apurado. Claro, é só para terminar isso que eu estava a dizer, e depois interessante foi que os outros pilotos rivais começaram a achar-nos piada e também tem o nosso logotipo no carro. e um deles é o presidente agora da ANPAC, e continua Criam a mesma festa. ter sempre, e já vieram cá ter connosco, jantaram connosco, impecáveis, pessoas 5 estrelas. É um ambiente diferente, esses clássicos. É muito mais familiar o ambiente, não é? É muito mal. Aliás, nota-se por aí, porque se calhar noutros lados haveria alguma inveja e se calhar punhamos um bocado de parte, e não, vocês foram acolhidos ali na família dos clássicos de forma natural, quase. Claro que sim, e é engraçado, porque é clássicos, não é? Sim. Porque é clássico, porque também era o que nós cá estávamos habituados às lembranças que nos passavam, e eram esses carros, eram esses os mais antiguinhos. Era aquilo que te permitia relembrar Agora, as eu primeiras não sou contra os novos carros, antes pelo contrário, e é tal e qual como o meu pai diz, clássico já estou farto de ver, eu quero é ver carros a sério. E de facto, em Portugal não temos tido provas assim de carros Infelizmente. é sério mesmo, de outro campeonato, mas pronto, temos o que temos, e Vila Real está muito bem servido. Sim. Francisco, não é... nenhuma história em particular que queira contar, ou que possa. Há muitas. Possas.
bocado lembrei-me de algumas. Lembro-me de situações emocionantes várias e de pormenores e de coisas que se passaram que eu depois percebia, porque na altura não percebia porque é que aconteciam e depois vinha a perceber. Uma história que eu já contei foi no primeiro ano que eu vim a Vila Real, 79, não vi antes porque o meu pai não me deixava, infelizmente, gostava de ter vindo, até porque já teria idade para isso, apesar de só ter 10 anos, em 73, talvez dos melhores anos de sempre. Agora, estes anos, principalmente quando o Tiago ganhou também, eu penso que também se podem considerar dos melhores de sempre. Mas no primeiro ano havia um senhor de nome Manuel Fernandes que estreava cá um carro na prova do grupo 1 que era um carro muito abaixo da concorrência, eram 1600, a maior parte dos carros, se eu não estou em erro, tinham 3000 de cilindrada ou à volta disso, eram os Commodores e os Capris e por aí fora. E o Manuel Fernandes fez aquilo que sabia, aliás, na altura havia um lote muito reduzido de pilotos de verdadeira exceção e ele era um deles, sempre foi. E com quem eu acabei por privar de mais perto e foi para mim um privilégio. E o Manuel Fernandes estreou cá o carro, portanto, eu, às vezes mete-me um bocado de confusão aquelas situações em que diz ainda não está adaptado ao carro, ou, percebe? Pronto, ele de facto não estava adaptado ao carro, mas quem sabe, até pode ser em marcha atrás. E eu estava a ver a prova no Colégio da Boa Vista, na chicane da estação, e foi dada a partida, um plantel medonho, porque quando o circuito ressurge, acontece sempre isso, até na atualidade, há sempre imensa gente a inscrever-se em montes de carros, e Commodores havia uma data deles, e Capris e tal, e havia um Toyota Trueno 1600, que quando os carros chegam à chicane da estação, é o primeiro, impensável, a multidão toda em delírio, nitidamente. E porquê é que chega em primeiro? Porque desde o cruzamento de Mateus aquilo é sempre a fundo, e ele dizia ao grande amigo dele, Tito Miguel Gomes, que agora também corre, dizia-lhe, Tito, isto daqui até lá abaixo é sempre a andar, e era, e para quem sabia e podia, era, e portanto ele chega lá em primeiro. É evidente que depois vai perdendo daí para a frente, mas foi de facto um momento inacreditavelmente emotivo, e eu fiquei todo contente, até porque eu tinha vindo pelo caminho a ler o jornal e falavam que se ia estrear um carro diferente. O Trueno foi o único carro daquele género que correu na nossa velocidade, toda a gente ia para os Dolomites e para os Commodores e tal. Depois o Manuel Fernandes, naturalmente, quando depois pôde, comprou o Dolomite para ter hipótese de lutar pela vitória. Mas há outras situações relacionadas com as corridas que toda a gente fala, até já queriam reimplementar isso outra vez, que eram os aceleras, aquilo era um espetáculo verdadeiramente fora do normal. Era aqui, era em Vila do Conde, era na Falperra, era em todo lado. Perigoso, com situações perigosas, para ser simples e direto. Lembro-me de outros episódios que se passavam durante as corridas, como o facto de haver polícia de choque a partir de certa altura, porque o público não estava separado da pista. Nós sentávamos à beira da pista a ver as corridas. A primeira vez que fui a Vila do Conde, naquele tal sábado ao fim da tarde, fui andando, e a certa altura estava sentado naqueles sítios onde se secava o bacalhau, ali entre a curva da seca do bacalhau e a curva do Castelo, a meio metro do limite da pista. Ninguém me dizia nada. Aqui em Vila Real passava-se o mesmo. Eu gostava muito de ir para a Timpeira e sentávamos todos no muro da quinta, onde agora é o Intermarché, com as perninhas para baixo. Pronto. Claro. A partir do ano em que veio a polícia de choque, a polícia de choque tinha aqueles bastões que ainda agora tem, grandes, e a primeira vez o senhor agente passava e dizia: quero essas perninhas para cima, e as pessoas punham por respeito, mas quando ele virava as costas, baixava outra vez. Da vez seguinte que ele passava, já não dizia nada a ninguém, e toda a gente nunca mais baixava as pernas. Pronto. E isso e outras situações giras, como
de um senhor agente da autoridade chamar a atenção a uma pessoa que estava junto à pista e que tinha um cartão de livre circulação e dizer que ele não podia estar ali parado, e a pessoa retorquir a dizer, mas eu tenho livre circulação, e ele dizer, lá está, o senhor se tem livre circulação é para circular, não pode estar aqui parado. Pronto, são coisas muito engraçadas que eu recordo, mas há mais. Lembro-me de, principalmente nas motos, aquelas noites na Avenida Carvalho Araújo, são indescritíveis, o Eduardo ainda não tinha nascido. É como o concerto de chutes e pontapés, daqui há 2 anos ou 3, mas desde a Câmara até ao Tribunal, com motos a fazer cavalo pelo meio das pessoas, mas tudo junto. Portanto, coisas incríveis. Nessa altura havia gente a dormir em todo lado, em cima das motos, no chão, tudo. Portanto, boas recordações. Agora não me estou a lembrar assim de mais. Depois havia a tradicional vinda ao pão quente, a meio da noite. Pronto, aqui em Vila do Conde também havia, depois dormíamos na praia. Pronto, são coisas que os circuitos de cidade proporcionam, por muito que... Ora bem, os circuitos de cidade e alguns dos atuais circuitos permanentes. Eu vou dar um exemplo. Eu ultimamente, por razões que os presentes aqui conhecem, tenho ido ver várias provas à Bélgica, principalmente em Spa, e em Spa é assim que funciona. São os Mas mais porquê? antigos. Porque Spa era uma estrada aberta ao público, que entretanto reduziram o perímetro e ficou Um circuito permanente. Mas funciona assim, principalmente em provas de longa duração, é uma festa toda a noite, e isso nos autódromos mais modernos não se consegue replicar, e por isso é que eu continuo a dizer que se calhar este modelo, enquanto se conseguir manter, Deve ser mantido. é bom, deve ser mantido, mas eu acho que este modelo pode ser eterno. Veja-se o que se passa com o Mónaco, não passa na cabeça de ninguém que o Mónaco deixe de ter corridas, e para quem já lá foi sabe as condições que aquilo tem. Que digam-se que se calhar não tem nada a ver com as que temos aqui, são bem pior. Só pensar que a Fórmula 1, por exemplo, teve só o ano passado um paddock novo. Ano passado, há 2 anos. Sim, sim. No resto era E havia casos em que havia uma árvore no meio, dentro de uma box, coisa que aqui não acontece. Provavelmente. Sim. Mas havendo meios para se contornar a situação, Claro. nós aqui temos que ter consciência que nunca teremos esses meios. Temos é que chegar a uma situação de equilíbrio e ter as provas que conseguimos ter. Às vezes as pessoas criticam e dizem, vocês deviam ter isto, aquilo, aquilo outro. Nós estamos sempre condicionados pela homologação que conseguimos para a pista. Isso tem a ver com a segurança que conseguimos conferir à pista. E, portanto, temos que ter uma categoria que se adapte a isso e à configuração do circuito e que permita ter corridas interessantes. Ter aqui carros que já com os turismo, agora com o Joker Lap é mais fácil. As ultrapassagens não são fáceis. Vimos que o WTCC eram carros de turismo mais sofisticados e as ultrapassagens ainda eram mais difíceis. Portanto, temos que pensar que, se calhar, quanto mais sofisticada for a categoria, o espetáculo pode ganhar por um lado, mas perde pelo outro. E é assim, eu sou da opinião que nós devemos ter as provas possíveis, mas dentro do que é possível, ter o que seja melhor. Sim. Mas apesar disso, e há muita gente que, como diz, que é da cabeça a sua sentença, e há muita gente que gostaria de ver outras provas, mas sem dúvida que voltamos a ter os tempos de ouro do circuito Vila Real. Nós estamos provavelmente numa das melhores épocas de sempre. Concordam com isso? Claro. Claro que sim. Eu também digo claro que sim, por vários motivos. Nós tentamos melhorar em vários aspectos, como eu referi há pouco. E um dos aspectos que nunca se tinha alcançado e que foi sempre o objetivo de todas as organizações, principalmente desde que veio, ou desde que a Comissão Permanente, da qual o avô do Eduardo era talvez o representante mais dinâmico e mais conhecido e mais ilustre, e a quem deve ser prestada a devida homenagem e será, sê-lo-á a seu tempo, o objetivo era sempre este: vamos ter cá um inspetor da FIA para nos dizer o que é preciso fazer para o ano podermos ter provas de um campeonato do mundo inscrito no calendário FIA. Isso nunca se conseguiu, eram sempre experiências, eram sempre provas extra-campeonato. O avô do Eduardo e os outros membros da Comissão Permanente iam a Le Mans 15 dias antes, verdade? Recrutar concorrentes, tínhamos cá plantéis fabulosos, pilotos de Fórmula 1 maioritariamente, tal. Mas nunca se chegou. Portanto, nós em 2015, corrijam-me se estão errados,
o grande visionário Aureliano Barrigas, de certeza que deu saltos de contentamento, porque finalmente aquilo que ele queria e que ele conseguiu, passado poucos anos, conseguir internacionalizar a prova, verdade, mas inscrevê-la num campeonato FIA, na altura não havia FIA, mas da entidade mundial que regulamenta o desporto automóvel, nunca se conseguiu. E nós conseguimos. Caramba, não é? E podemos ter muito orgulho nisso, muito. E eu acho que as pessoas ainda não caíram bem na real, porque agora já estão habituadas. É um dado Já lá estamos. Isto é claro que para o ano há corridas, e é claro que as corridas são boas e estão num campeonato do mundo. Mas isto nós levamos 80 anos a lá chegar, ou coisa do género, não foi? Não tenho as contas por 79. Pronto. Não, 85, seja o que for. E foi com muita persistência e com muitas coisas a correrem mal e com muitas aves agoirentas a dizer isto nunca mais, até Sim. aqueles que mais gostavam disto, dizer, isto nunca mais há corridas. Quanto jornalista, quanto... Ainda agora se continua a fazer isso, não é? Há sempre uma tentativa de... Mas isto é assim, rebaixar. A Pepsi, não quero fazer publicidade, fez um anúncio com o Messi, não foi? A dizer que o impossível é nada. Não sei se foi a Pepsi ou a Coca-Cola, para não fazer aqui distinção. Talvez a Pepsi. Eu gosto mais de Pepsi. E isto é assim, quando a gente quer, não há impossíveis. Não... E às vezes as coisas que parecem complexas resolvem-se da forma mais simples possível. É preciso deixarmos de conversa e, se acreditamos numa coisa, irmos atrás dela. E correu bem. Pronto, quando noutros sítios eu só vejo debates públicos e gente no Facebook a mandar palpites, isso não interessa nada. O que interessa é fazer. Tentar. Se tenta e não se consegue, dormimos de consciência tranquila. Se tenta e consegue, não somos melhores que os outros, mas ao menos sentimos-nos... Eu andava deprimido, perdoem-me agora o coisa. Passava na ponte metálica quando ia para o a trabalhar e olhava para aquilo e digo assim, que tristeza. Passeava com o meu filho em frente às bancadas, feitas pela família do nosso ilustre convidado de hoje, e ouvia o meu filho a dizer, papá, eu nunca vou ver aqui corridas. E eu dizia assim, que tristeza, para ser simpático, que tristeza. E depois um dia houve aquele milagre do revival, porque alguém resolveu fazer aqui um shopping e resolveu mostrar ao mundo que isto é o máximo, não é? E pronto, e puxou pelo sentimento das pessoas de uma forma inacreditável. E isto, um milagre aconteceu outra vez. Aconteceu e vai acontecendo todos os anos e vai ganhando cada vez mais força. Falando agora um bocadinho do futuro, até porque já estamos em fim de conversa, como é que vocês veem o futuro do circuito? Sabemos que este é um ano de algumas definições, há contratos por renovar, há decisões a ser tomadas. Eduardo, o que é que tu achas que pode acontecer e o que é que gostarias que acontecesse? Para mim é uma pergunta um bocado complicada, porque também não estou por dentro de todas essas possibilidades que possam vir a surgir, mas acho que nos moldes em que estamos muito bem. Se continuássemos era muito bom. Acho que continuo a insistir nisto. Não pode acabar isto sem haver um Ferrari aí a andar. Repito-me sempre: Seat, Ferrari, nada. Mas tenho que dizer uma coisa. Se calhar vou para um Ferrari. Não, mas pronto, é isso que eu gostava de sentir. Era essa outra emoção. Eu, como adepto de carros, era isso que eu queria. Claro que as corridas, se o número de carros for interessante e os pilotos, como neste ano, 7 campeões do mundo, se não me engano, isto é um luxo enorme que nós temos. Agora também sei que não temos capacidade para muito mais para além disso. Agora, toda a gente fala, termos aqui GTs, termos aqui, se calhar como em 72, carros que vinham de Le Mans e chegavam aqui e andavam, podiam trazer cá o Toyota LMP1 para dar uma volta. Eu gostava de ver o que era isto andar. Pronto, mas sei que isso não é possível.
E não é possível, se calhar estou-me a enganar. Porque há uns anos atrás dizia-se que o WTCC não era possível em Vila Real e depois Não aconteceu. sei se é possível. Eu, como sei que o Eduardo gosta deste tipo de corridas, talvez um mundial de elétricos. isto Carros por elétricos. causa de... Era uma coisa nova que nunca ninguém achou que, como no claro, Facebook, nos... eu acho que sim, porque é uma prova que tem um mediatismo gigante. Acho que mais do que isso não existe. E só acontece dentro de grandes cidades. Vila Real acho que se inclui Sim. dentro dessas Se grandes vão a cidades. Berna também tem que Das ir a grandes Vila Real. capitais mundiais. E acho que Vila Real cada vez mais é uma delas. E Francisco, o que é que gostava de ver e o que é que acha que é o futuro? Eu Já go- percebemos que o futuro tem que ser o Eu citadino. gosto de ver o que estou a ver agora. Estamos num patamar incrível. Muitos gostavam de ter o que nós temos. E muitos ainda acham impossível nós termos o que temos. E, portanto, se conseguíssemos manter o que temos agora e ir melhorando em detalhes, ótimo. É evidente que também acho, e esse é um dos propósitos da Associação Promotora e do Clube Automóvel naturalmente e do município, interrupções não trazem nada de bom. Perde-se o hábito, quebram-se rotinas, é mau. Mas também acho que não se deve ter corridas só por ter. Devemos ter sempre uma referência e, se possível, dentro do patamar que estamos agora. Poderá haver oscilações, poder-se-á mudar de um campeonato para o outro, haverá com certeza muita coisa para discutir. Os contratos quando chegam ao fim, têm que ser discutidos e renovados e com certeza que haverá vontade de ambas as partes. Todos nós sabemos que o WTCC é um campeonato com uma visibilidade, o WTCR agora é um campeonato com uma visibilidade muito grande. Há encargos ligados a isso, têm que ser ponderados, mas eu, se fosse responsável pelo WTCR, gostava sempre de vir a Vila Real por todas as razões. Eles são cá muito bem recebidos e dizem-nos. E se no primeiro ano chegaram cá e viram aqui um bando de amadores a recebê-los e ficaram muito aflitos, hoje em dia, quando começamos a preparar o evento com grande antecedência e quando nos correspondemos por mail com os vários membros da equipa que cá vem, eles dizem que finalmente chega o evento que para eles é a referência no ano. Sim. Portanto, isto são Isso é coisas que não importante se realçar. sabem, porque não são públicas, nem têm nada que ser, mas para eles este é o evento, pelo modo como se sentem, como os recebemos, como tentamos que tudo corra bem, e eles sabem que qualquer necessidade que eles tenham, há coisas incríveis que os nossos colegas, o Pedro Matos, por exemplo, não perdoem-me estar a personalizar, que está mais ligado com as equipas que estão no paddock, faz milagres às vezes que eles ficam abismados. O Eduardo faz milagres com os pódios e com toda a gente faz milagres, mas é mesmo isto e é aquilo que nós dizemos no fim. Pronto. Portanto, eu, se fosse responsável da WTCR, gostaria muito de continuar a vir a Vila Real, com todas as coisas que eventualmente possam correr muito bem, menos bem. Mas acho que para eles é um evento de referência e que dá um retorno que eventualmente só será ultrapassado pela prova da Alemanha no Nordschleife. Agora, pode não ser possível. Nós vemos que até a organização do ACP, que traz cá a prova para o WRC, muitas vezes não tem dificuldades, não é? Portanto, isto é como é. Interromper as corridas também não queria, nem quero, mas acho que se deve tentar manter o nível o melhor possível. É claro que há alternativas, é preciso explorá-las se for necessário. Se não for necessário mudar, o que está bem não se mexe. Acho que estamos muito bem e gostava que continuássemos assim. Mas pronto, logo se vê. Sim. Há de sair com certeza, há de haver com certeza um encontro entre as duas pessoas que têm que chegar a um acordo, que é o Sr. Presidente do município de Vila Real e o Sr. François Ribeiro. Discutirão, se entenderem, estamos encantados, se não, temos que pensar em algo que mantenha este nível. Mas Vila Real claramente voltou a reconquistar o seu espaço e agora tem pernas para
para andar muito tempo no futuro. Eu gosto muito de abrir as revistas de referência mundiais de automobilismo e ver reportagens sem uma prova específica em mente e que têm que mostrar fotografias de uma determinada categoria que corre em Vila Real e aparecer lá a fotografia de Vila. E agora falar de Vila Real é pacífico. Isto é como a McLaren, que de repente deixou de ser a última da coisa para agora, pá, são os tipos que andam lá na frente. Desculpa puxar a brasa à minha sardinha. Para terminar, já que estamos em fim de conversa, queria antes de mais voltar a agradecer e realçar que se calhar a parte mais importante das corridas é mesmo esta, são as pessoas que vamos conhecendo, são as ligações que vamos criando, e eu pessoalmente sinto-me privilegiado por conhecer muitas pessoas ligadas graças às corridas, e especialmente a vocês. O Eduardo, quando o conheci, não fazia a mínima ideia que ele era digamos que de uma família com tanta importância na história das corridas. Para mim era mais um como eu, era um maluquinho que gostava de corrida. E o Francisco, para mim também é um grande prazer tê-lo aqui, porque foi ele que nos colocou nesta agradável situação, e graças a isso temos o privilégio de pertencer também a isto um bocadinho. E também temos o privilégio de conviver consigo, que é para nós também, pelo menos para mim, é se calhar das melhores coisas que eu tenho, porque ouvi-lo a falar de corridas é fantástico, as histórias que conta também são fenomenais. Tê-los aqui, se calhar para mim é o porquê de que eu gosto de corridas, para além dos carros e do som e da velocidade, é esta ligação que se cria. Por isso, muito obrigado a vocês e parabéns por todo o trabalho que têm feito. Nós sabemos que é muito, e as pessoas não fazem a mínima ideia do que é que há por trás. E encontramos mais tarde, quando pantufas, Espero que sim. a partilhar algumas À beira de histórias. uma lareira. Também isto constrói-se em conjunto, e a amizade e o reconhecimento e o agradecimento é nos dois sentidos. Portanto, eu é que agradeço a todos os que trabalham mais perto de nós, os que trabalham mais longe, toda a gente colabora nisto. O Clube Automóvel, não me posso esquecer, há lá muita gente, quase todos os que lá estão são muito responsáveis por isto. No ano em que eu fui speaker, só para acabar, em 2007, eu estava lá em casa, completamente em casa, não me deixavam faltar nada na medida do possível, sempre atenciosos, sempre lá, e em muitas outras ocasiões, em muitos outros sítios, portanto. E com respeito às pessoas, porque há aqui sempre 3 entidades que fazem parte do município, o meu reconhecimento também é total, e sem eles isto não seria possível. Terminamos o programa por hoje. Eu falei no início e falo no fim, E agora até para a semana. mas eu delicio-me ouvir. Até para a semana. Muito obrigado e até para a semana. Obrigado.